A paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre conosco. É com alegria que iniciamos mais um conteúdo importante para nós cristãos. Sem mais delongas. Será que sabemos nos confessar de maneira correta? A confissão é um momento muito importante, pois ali entregamos nossos pecados e arrependimentos diante do sacerdote na pessoa de Cristo. Mas como não esquecer nenhuma falha ou pecado, por mais leve que seja? E se já faz muito tempo que não me confesso, como me lembrar de todos os pecados antigos? E se eu não estiver preparado hoje, posso confessar certo pecado numa outra confissão? Certamente muitas dúvidas e medos, às vezes acabam nos afastando do confessionário. Pois a confissão não deve ser feita apenas para que possamos receber a Santa Eucaristia, mas sim porque notamos o quanto magoamos a Deus, que tudo nos dá. O coração deve sofrer a dor do verdadeiro arrependimento, para que a confissão seja válida e profunda. Como fazer um excelente exame de consciência? Bom, tudo o que fazemos de coração entregando a Deus e o colocando em primeiro lugar, com certeza é perfeito para nosso Criador. Agora, vamos aprender como fazer o exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Exame inicial. Há quanto tempo não me confesso? Escondi conscientemente algum pecado grave em uma confissão anterior? Confessei o melhor que me lembro o número de vezes que cometi cada pecado grave? Confessei com clareza e sinceridade ou quis diminuir com desculpas cada pecado? Cumpri a penitência que me foi posta pelo sacerdote? Reparei as injustiças que cometi? Comunguei alguma vez em pecado mortal? Respeitei o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão? Estou verdadeiramente arrependido de meus pecados, e luto para não os voltar a cometer? Observemos agora os 10 mandamentos, para entender com mais clareza, os pecados que cometemos. Primeiro mandamento. Adorar e amar a Deus, sobre todas as coisas. Duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Acreditei apenas num Ser Supremo? Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos? Deixei-me levar pelo desespero? Duvidei da bondade ou da onipotência de Deus? Tive ódio de Deus? Esperei alcançar o céu sem antes abandonar o meu pecado? Esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços, esquecendo de que sem a presença de Deus é impossível perseverar no bem? Cometi pecados pensando em confessar tudo depois, abusando da misericórdia de Deus. Tenho posto em dúvida ou negado alguma verdade revelada por Deus, e como tal, ensinada pela Igreja. Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Frequentei os sacramentos com má vontade? Leio e medito a palavra de Deus com frequência? Procuro entender e me formar na fé? Fui defensor de atos que vão contra o que diz a Santa Igreja Católica Apostólica e Romana, por exemplo, que nós podemos confessar diretamente a Deus e só isto basta? Li alguma coisa, ouvi alguma música ou assisti a algo que vai contra Deus, contra a Igreja ou contra os bons costumes? Recebi indignamente algum sacramento? Faltei com respeito às coisas santas? Por exemplo, conversar ou usar roupas indecentes dentro da Santa Igreja? Deixando de fazer genuflexão ao passar diante do Santíssimo? Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, trabalho, o divertimento, o prazer, a fama e o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida, esquecendo assim de Deus? Adorei a Satanás? Invoquei a Satanás? Li coisas ou ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio? Sou supersticioso? Pratiquei a magia, o espiritismo, bruxaria, médiuns ou curandeiros? Pratiquei adivinhação através da astrologia ou coisas ocultas?
Usei amuletos, acreditei em energia astral, ou nas ideias da nova era? Acreditei em reencarnação, Reich, ou coisas semelhantes a estas? Acreditei em horóscopos, astrologia, mapa astral, leitura de cartas, búzios, taros, cristais, figas, jogo do copo, pirâmides, pêndulo, macumba, candomblé, umbanda, magia negra, invocação dos mortos, leitura de mãos? Tenho cultivado superstições? Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos, ou contra as coisas santas? Falei mal da igreja, do Papa, dos bispos ou dos padres? Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria, ou de algum santo, por exemplo, em alguma piada? Ouvi uma piada ou mau comentário com o nome dos santos e ri com isso? Jurei sabendo que era falso o que prometia? Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita? Roguei pragas a alguém? Deixei de cumprir promessa ou algum voto que tenha feito a Deus, ou algum santo? Terceiro mandamento: santificar os domingos e festas de guarda. Faltei ou cheguei tarde à missa de domingo, ou em algum dia santo por culpa própria? Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade? Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso? Quarto mandamento: honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob a sua tutela? Trato os meus pais com o devido amor, gratidão e respeito? Os ajudo espiritual e materialmente? Os magoei com as minhas atitudes, palavras ou comportamentos? Desejei o mal a eles? Os abandonei na velhice ou na doença? Tenho rezado por eles? Me irritei com meus irmãos? Maltratei algum deles? Tenho transmitido a fé aos meus filhos? Atrasei o seu batismo, ou a sua primeira comunhão? Tenho me empenhado na sua educação? Defendi-os do pecado? Dei-lhes maus exemplos? Corrigi com firmeza e paciência os seus defeitos? Fui amável com os estranhos e ao contrário com os de casa? Usei palavras duras com meu esposo, ou minha esposa? Evitei as discussões diante dos filhos? Perdoei meus esposo ou esposa de suas falhas? Faltei de algum modo com respeito? Ajudo dentro das minhas possibilidades meus familiares nas suas necessidades materiais e espirituais? Obedeço à igreja, ou discuto seus preceitos? Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano? Guardei o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira santa? Confessei os meus pecados graves, pelo menos uma vez por ano? Comunguei pelo menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa? Tenho contribuído para as necessidades da igreja, segundo as minhas possibilidades? Obedeci ao Papa, ao meu bispo e ao meu pároco? Obedeci às leis justas das autoridades civis? Quinto mandamento: não matar nem causar outro dano no corpo, na alma a si mesmo ou ao próximo. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou obras? Desejei mal ao próximo? Agredi ou insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor contra alguém? Alimento ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Cheguei a ferir, ou tirar a vida do próximo? Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente? Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto?
Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e a dos outros. Cometi algum atentado contra a minha vida, ou pensei muito seriamente em cometer? Alimento pensamentos de suicídio? Bebi exageradamente ou pratiquei o pecado da gula, comendo mais do que o necessário para saciar minha fome? Usei drogas? Preocupei-me pelo bem do próximo, advertindo o mesmo sobre algum perigo material ou espiritual em que se encontrava? Escandalizei o próximo levando ele a pecar, com minhas conversas, modo de se vestir, ou convidando para fazer algo que não agrada a Deus? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Tomei contraceptivos? Fiz uso de alguma barreira para evitar a gravidez? Utilizei métodos naturais para evitar filhos possuindo uma mentalidade contraceptiva? Nesse caso, se eu tendo noção do que estava fazendo, tentei de forma natural evitar a gravidez. Sexto e nono mandamento. Guardar castidade nas palavras e nas obras, guardar castidade nos pensamentos e desejos. Consenti em pensamentos ou desejos contra a castidade? Fixei olhar, li ou assisti a coisas sensuais ou obscenas. Procurei por fotos ou vídeos sensuais e imodestos? Enviei ou repassei fotos ou vídeos sensuais? Antes de assistir filmes ou séries, ler um livro, procuro me informar sobre a classificação moral? Usei roupas sensuais que mostram muito do meu corpo? Por exemplo, mini-saias, calças indecentes, peças de roupa transparentes ou decotes exagerados? Vi pornografia? Procurei o prazer sexual por si mesmo fora do casamento? Frequentei lugares e ocasiões de pecado como lugares perigosos, pessoas perigosas, diversões perigosas ou pecaminosas, danças ou jogos indecentes, intimidade indevida com pessoas do sexo oposto? Namorei quando não devia, sem maturidade suficiente e sem a intenção de um dia me casar? Namorei sem tomar as devidas precauções para manter a pureza e a fé? Respeitei o corpo do meu namorado ou da minha namorada? Pequei contra a castidade por atos, sozinho ou acompanhado? Sexo antes do casamento, adultério com pessoas do mesmo sexo ou até atos contra a natureza? Havia alguma circunstância que tornava mais grave aquela situação? Como por exemplo, parentes envolvidos, consagração a Deus, menoridade. Permiti situação que me colocassem próximo do pecado? Tenho em conta de que me expor a esse tipo de situações já é pecado? Estou morando junto com alguém mesmo sem ser casado na igreja? Usei do matrimônio indevidamente, procurando prazer sexual fora do ato conjugal? Neguei ao meu marido, ou mulher, os seus direitos? Tive intenção de tornar o ato conjugal infecundo praticando assim a contracepção? Tomei pílulas, usei preservativos ou dispositivos intrauterino, laqueei as trompas ou interrompi o ato conjugal para evitar ter filhos? Aconselhei ou defendi a contracepção? Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julguei que poderia evitar a gravidez sem ter razões graves? Faltei à fidelidade conjugal por pensamentos ou ações? Mantenho relacionamentos que são ocasião habitual do pecado? Estou disposto ou disposta a abandonar esse pecado? Sétimo e décimo mandamento. Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto ou alguma quantia? Tive inveja dos outros? Cobicei as coisas alheias? Paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho? Paguei os impostos? Trabalhei com empenho as horas que devia, ou desperdicei tempo? Abusei da confiança dos meus superiores? Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou de auxílios governamentais? Devolvi ao dono as coisas emprestadas,
O que tem encontrado? Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia? Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens? Enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo combinado, alterando a quantidade ou qualidade dos bens ou do serviço prestado? Reparei todas as injustiças que cometi o melhor que pude? Tolerei abusos ou injustiças que tinha obrigação de impedir? Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos? Gastei mais do que permitem as minhas possibilidades? Desperdicei dinheiro no jogo, ou em outras coisas desnecessárias ou supérfluas? Trato com cuidado as minhas coisas, ou por desleixo deixo que estraguem? Sei aceitar com espírito cristão a falta de coisas necessárias, ou, nesses momentos deixo-me vencer pela murmuração e pela revolta? Oitavo mandamento: não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Caio com facilidade na crítica. Gosto de ouvir falar mal dos outros. Ato de contrição. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e com auxílio de vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me, e nunca mais vou tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Para fazer uma boa confissão, é necessário fazer bem o exame de consciência. Estar sinceramente arrependido dos pecados cometidos que tanto ofenderam a Deus. Ter o firme propósito de não voltar a pecar. Confessar os próprios pecados com toda sinceridade e clareza. Reparar o mal que se fez cumprindo a penitência que o confessor indicar. Uma confissão não tem valor se omite voluntariamente algum pecado grave, e o número de vezes que se cometeu. Se não estiver arrependido do pecado cometido. Se não existir o propósito de emenda de vida. Se não se quiser cumprir a penitência imposta. O exame de consciência serve para nos mostrar os erros e como os consertar. Deus nos ama tanto que ensina detalhadamente onde está o pecado, para que nós possamos não pisar mais ali. Que possamos nos arrepender firmemente de nossos pecados, e assim, alcançar a graça do reino dos céus. Adaptado do exame de consciência do Padre Duarte Lara.